Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Você vai ser transformado pela palavra de Deus, a Bíblia. Fique atento na terceira parte dos milagres de Jesus Cristo, registrados no Evangelho que escreveu Marcos. Se sente pronto para ouvir? Ouça a vitória de uma mãe intercessora. Se sente preparado para o mergulho no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Esse é o seu momento. A Bíblia diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se Lantanon, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os tecnon, os filhos, porque não é bom tomar lambanon, o pão artos dos tecnon, dos filhos, e lançá-los balou aos cachorrinhos, conarion. Ela, porém, lhes respondeu: sim, Kyrios, mas os cachorrinhos, conarion, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças, tecnon. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa Oikos, achou Eurisco, a menina, sobre a cama, pois o demônio a deixara. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. A vitória de uma mãe intercessora. Quero que se lembre disso. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Eu fico imaginando, a guisa de introdução, quero chamar a sua atenção para 3
fatos importantes. Em primeiro lugar, Jesus Cristo está em território gentio. Essa nova seção constitui uma quebra geográfica definida na narrativa, pois o ministério de Jesus Cristo na Galileia termina em Marcos capítulo 7, versículo 23. A segunda divisão, os ministérios do Retiro e da Pérea, começam nesse ponto em Marcos capítulo 7, versículo 24, e vai até Marcos capítulo 10, versículo 52. Quero que você que está ouvindo e conectado se lembre disso. Tiro e Sidom eram cidades da Fenícia e ela fazia parte da Síria. Tiro ficava a uns 60 quilômetros ao noroeste de Cafarnaum. Seu nome significa rocha. Você sabia? Tiro era um dos grandes portos naturais do mundo nos tempos antigos. Tiro era não só um porto famoso, mas uma fortaleza famosa. Alexandre o Grande a tomou, tendo construído uma fortaleza nessa cidade. Sidom situava-se a uns 42 quilômetros a nordeste de Tiro e uns 100 quilômetros de Cafarnaum. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A cidade de Tiro era um sinônimo de paganismo. Era uma cidade mal afamada desde os tempos do Antigo Testamento, já que dessa região vinha a rainha Jezabel, que seduziu Israel para a idolatria. Você sabia? Os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães impuros. Havia uma profecia de que chegaria um dia no qual o povo de Tiro e circunvizinhança compartilhariam as bênçãos da era messiânica. Salmo capítulo 87, versículo 4. A Bíblia diz: eu acredito. Essa profecia começou a se cumprir quando pessoas dessa região viajaram para a Galileia para ouvirem o ensino de Jesus Cristo e serem curadas das suas enfermidades. Registro bíblico de Mateus capítulo 4, versículo 24 e 25, e ainda mais Lucas 6, 18. Agora é o próprio Jesus Cristo quem vai até elas. Em segundo lugar, Jesus Cristo está quebrando o conceito judaico da impureza. Jesus Cristo, no texto anterior, provou para os judeus que não existem alimentos impuros. Marcos capítulo 7, versículos 1 a 23.
Agora, Jesus Cristo revela que não há pessoas impuras. Jesus Cristo entra na terra dos gentios sem ser contaminado. Jesus Cristo rejeita essa distinção e torna claro que o evangelho do reino é para todos. Quero que se lembre disso. A base para ser aceito por Deus não é uma questão de antecedentes étnicos, mas o relacionamento pessoal com o Messias, Jesus Cristo. Aquelas cidades fenícias eram parte do reino de Israel, conforme registro bíblico de Josué capítulo 19, versículo 28 e 29, mas o que as armas não conquistaram, Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, conquistou com amor. Simbolicamente, a mãe intercessora registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30, representa o mundo gentio que tão ansiosamente recebeu o pão do céu, que os judeus haviam rejeitado, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Jesus Cristo está lidando com a mãe aflita. Esse texto nos mostra uma mãe aflita aos pés do Kyrios, Jesus Cristo. As mães estão por todos os lados e estão aqui. Quer saber o motivo que as mães sofrem pelos filhos, os tecnon? Essa mãe, embora gentia, tinha uma grande fé. Embora chegasse abatida, saiu vitoriosa. Isso porque a fé vem da graça divina e não da família que se tem ou da igreja que se frequenta. Uma pequena fé vai levar a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu à sua alma. Uma mãe intercessora tem discernimento sobre o que está acontecendo com seus tecnons, com seus filhos. Quero que se lembre disso. 3 verdades me chamam a atenção e vai chamar a sua acerca dessa mãe. Fica conectado ouvindo. Em primeiro lugar, ela discerne o problema que atinge sua filha. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Marcos capítulo 7, versículo 25. A Bíblia diz: eu acredito. Essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha. Essa mãe sabia que o problema de sua filha era espiritual. Essa mãe tem consciência que existe um inimigo real que estava conspirando contra sua família para destruí-la. As mães são guardas das fontes. As mães são os instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os filhos. Quero que se lembre disso.
Em segundo lugar, ela discerne a solução do problema que atinge sua filha. Essa mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Marcos capítulo 7, versículo 26. A Bíblia diz, eu acredito. Essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural. Não era simplesmente a questão de estudar numa escola melhor, morar num bairro mais seguro e ter mais conforto. Essa mãe já tinha buscado ajuda em todas as outras fontes e sabia que só Jesus Cristo poderia libertar a sua filha. Essa mãe sabia que Jesus Cristo é a solução. Essa mãe sabia que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é a única esperança. Que só Jesus Cristo salva. Ela vai a Jesus Cristo. Essa mãe busca e o clama de filho de Davi, seu título popular, aquele que fazia milagres. Depois o chama de Kyrios, Senhor. Finalmente se ajoelha, se prostra aos pés do Kyrios, Jesus Cristo. Ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Cristo e termina aos pés de Cristo. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, essa mãe discerne que pode clamar a favor da sua filha. Esta mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Marcos 7, 26. Eu continuo imaginando, a necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Essa mãe viu a terrível condição da sua filha, viu o poder de Jesus Cristo para libertá-la e clamou com intensidade e perseverança. Essa mãe percebeu que nenhum ensino alcançaria sua mente e nenhuma medicina poderia salvar o seu corpo, sarar o seu corpo. Essa mãe orou por uma pessoa que não tinha condições de orar por si mesma e não descansou, ou até ter sua oração respondida. Pela oração, ela obteve a cura que nenhum recurso humano poderia dar. Pela oração da mãe, a filha foi curada em Cristo Jesus. Aquela menina não falou uma palavra sequer para o Kyrios, mas sua mãe falou por ela e ela foi liberta. Onde há uma mãe em oração, sempre há esperança. Aquela mãe não poderia dar à sua filha um novo coração, mas poderia pedir a quem podia fazer esse milagre, Jesus Cristo. Você não pode dar aos seus filhos a vida eterna, mas pode orar por eles para que se convertam a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach. Pense comigo, Ambrósio
disse acerca de Agostinho, por quem sua mãe orou 30 anos. Um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Mesmo quando você não puder mais falar de Deus para seus filhos, pode falar dos seus filhos para Deus. Quero que se lembre disso. Uma mãe intercessora transforma a necessidade em adoração. Vou destacar 3 significados. Em primeiro lugar, seu clamor foi por misericórdia. Esta mulher era grega de origem sírio-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Marcos 7:26, a Bíblia diz, eu acredito, ela está aflita e precisa de ajuda. Ela, a mãe, pede ajuda a quem pode ajudar. Essa mãe não se conforma de ver sua filha sendo destruída. A sua dor a levou a Jesus Cristo. Essa mãe viu os problemas como oportunidades de se derramar aos pés do Kyrios Jesus Cristo. O sofrimento pavimentou o caminho do seu encontro com Deus. Aquela mãe transformou sua necessidade em estrada para encontrar-se com Jesus Cristo. Essa mãe transformou a necessidade em oportunidade de prostrar-se aos pés do Kyrios Jesus Cristo. Essa mãe transformou o problema no altar da adoração. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Em segundo lugar, seu clamor foi com senso de urgência. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Marcos 7:25. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez durante o seu ministério que Jesus Cristo saiu dos limites da Palestina e foi às terras de Tiro e Sidom. Essa mãe não perdeu a oportunidade. As oportunidades passam. É tempo das mães clamarem a Deus pelos seus filhos em Cristo Jesus. É tempo das mães se unirem em oração pelos seus filhos. Você precisa ter um senso de urgência no seu clamor. Fique conectado à oração. Como você se comportaria se visse seu filho ou filha numa casa em chamas? Certamente teria urgência em intervir para a sua salvação. Tem você a mesma urgência para ver seus filhos salvos em Jesus Cristo e não lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, o inferno?
quero chamar a sua atenção para essa verdade. Esse é um momento muito importante. No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma, sua vida é salva. Em terceiro lugar, seu clamor é cheio de empatia. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Kyrios, Rios Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Registro bíblico de Mateus 15, 22. O problema da filha era o problema da mãe. Seu clamor era: ó, tem compaixão de mim, Kyrios, socorre-me. Era sua filha quem estava possessa. Essa mãe sofria como se fosse a própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. Na verdade, ela sentia o sofrimento mais do que a própria filha. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a sua causa mais urgente. Quero que se lembre disso. Uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos tecnon, porque não é bom tomar lâmbano ou pão artos dos tecnos e lançá-lo balão aos quinarion, cachorrinhos. Marcos capítulo 7, versículo 27. Ela, porém, lhes respondeu: sim, Kyrios, mas os quinarion, os cachorrinhos debaixo da mesa, comem das migalhas, das paidion, das crianças. Marcos, capítulo 7, versículo 28. Fique atento. Essa mãe é determinada. Como Jacó, ela agarra-se ao Kyrios, Jesus Cristo, sem abrir mão da bênção. Ela não descansa, nem dá descanso a Jesus Cristo. Essa mulher encontrou vários obstáculos em seu caminho. Sua nacionalidade era contra ela. Era gentia e Jesus Cristo era judeu. Além do mais, ela era mulher e a sociedade daquela época era dominada pelos homens. Satanás estava contra ela, porque um espírito imundo havia dominado a sua filha. Os discípulos estavam contra ela. Eles queriam que Jesus Cristo a despedisse. O próprio Jesus Cristo aparentemente estava contra ela. Essa não era uma situação fácil, contudo, essa mãe não desanimou. Vou compartilhar aqui agora
3 obstáculos que essa mãe enfrentou antes de ver o milagre de Jesus Cristo acontecendo na vida da sua filha. Em primeiro lugar, o obstáculo do desprezo dos matetés de Jesus Cristo. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus matetés discípulos, aproximando-lhe, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mateus 15, 23. Os discípulos matetés de Jesus Cristo não pedem a Jesus Cristo para atender essa mãe, mas para despedi-la. Os matetés de Jesus Cristo não se importaram com a sua dor, mas quiseram se ver livre dela. Eles, os discípulos, não intercederam a favor dela, mas contra ela. Eles, os discípulos, a desprezaram em vez de ajudá-la. Eles, os discípulos, tentaram afastá-la de Jesus Cristo em vez de ajudá-la a se lançar aos pés do Kyrios, Jesus Cristo. Os discípulos foram movidos por irritação e não por compaixão. Você sabia? Em segundo lugar, a barreira do silêncio de Jesus Cristo. Mateus capítulo 15, versículo 23. O silêncio de Jesus Cristo é pedagógico. Há momentos que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. Você sabia? Foi assim com Jó. Ele ergueu aos céus dezesseis vezes a pergunta: por que, Senhor? Por que estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que os meus filhos morreram? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que Jó ouviu foi o total silêncio de Deus. É mais fácil crer quando você está cercado de milagres. O difícil é continuar crendo e orando pelos filhos quando os céus estão em silêncio ou quando as coisas parecem estar indo mal. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, a barreira da resposta de Jesus Cristo. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os tecnon, os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos quinarion, aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Kyrios, mas os quinarion, os cachorrinhos, debaixo da mesa, come das migalhas das paidion, das crianças. Marcos capítulo 7, versículo 27 e 28. Coloque a Bíblia em sua mente. A metodologia de Jesus Cristo para despertar
o coração dessa mulher cirofenícia, uma fé robusta, foi variada. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Foram palavras desanimadoras. Essa mãe, porém, em vez de sair desiludida e revoltada por causa da sua nacionalidade e educação pagã, veio e o adorou dizendo: Kyrios, socorre-me. Em vez de desistir de sua causa, ela adora e ora e clama. Este ato revelou sua humildade, reverência, submissão e ansiedade. E Jesus Cristo, com essas palavras, estava dizendo à mulher que os judeus eram os primeiros a terem a oportunidade de aceitá-lo como o Yeshua HaMashiach. Assim, Jesus Cristo não estava rejeitando essa mulher, mas testando sua fé e revelando que a fé está disponível para todas as raças e nacionalidades. Quero que se lembre disso. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Marcos 7, 27. O diminutivo sugere que a referência é aos cachorrinhos que eram guardados como animais de estimação. E Jesus Cristo está abrindo lentamente a porta ao dizer: deixa primeiro que se fartem os filhos. Ele, Jesus Cristo, está, pelo menos, dizendo para essa mulher sofrida que Deus não deixou de olhar para os gentios. Essa mãe pensou: se existem bênçãos aguardando os gentios no futuro, por que não receber alguma delas hoje, aqui e agora, mesmo que isso represente uma exceção? Quero que se lembre disso. Certamente que em nenhuma ocasião o Kyrios, Jesus Cristo, concedeu sua graça para os judeus de maneira que não sobrasse uma prova dela para os gentios. Nem mesmo durante a antiga dispensação as bênçãos de Deus foram limitadas exclusivamente aos judeus. Com a vinda de Jesus Cristo, numa escala crescente, as bênçãos especiais de Deus para Israel estavam destinadas a alcançar os gentios. Depois do Pentecostes, a igreja tornou-se internacional. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, converte a palavra desalentadora em otimismo e transforma a derrota em consagradora vitória. Essa gentia cirofenícia transformou a palavra de aparente reprovação, cachorrinhos, numa razão para otimismo e por meio disso uma grande derrota tornou-se uma vitória brilhante. Ela busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça. Uma mãe intercessora triunfa pela fé e toma posse da vitória
dos filhos. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Marcos 7:29. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo. Duas coisas merecem destaque. Em primeiro lugar, Jesus Cristo elogia a fé daquela mãe. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Mateus capítulo 15, versículo 28. A Bíblia diz: eu acredito. A mulher Ciro-fenícia não apenas teve seu pedido atendido, mas teve sua fé enaltecida. Não apenas a filha foi liberta, mas a mãe foi elogiada. Quero que se lembre disso. Mãe, não desista de seus filhos. Eles são filhos da promessa. Seus filhos, não foram criados para o cativeiro. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades e não vê nada a não ser o seu sucesso com Deus, com Jesus Cristo. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Ó mulher, grande é a tua fé. É significante que as duas vezes que os evangelhos destacam o elogio de Jesus Cristo a alguém por sua grande fé, foi em resposta à fé das pessoas gentias. É o caso dessa mulher Ciro-fenícia e do centurião romano, em Mateus 8, versículos 5 a 13. É digno observar que em ambos os casos Jesus Cristo os curou à distância. A fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Quero que se lembre disso. Eu continuo pensando. Em segundo lugar, aquela mãe recebeu, pela vitória de sua fé, a libertação da sua filha. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Marcos 7:29. Voltando ela para casa, Oikos achou Eurisco, a menina, sobre a cama, pois o demônio a deixara. Marcos capítulo 7, versículo 30. Fique de olho nos milagres de Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo disse: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Mateus 15, 28. A fé reverteu a situação. O pedido foi atendido.
a bênção chegou, a fé venceu. Eu penso, a fé em Jesus Cristo ri das impossibilidades. Fé é crer fé é crer no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Aquela mãe não voltou para sua casa aliviada e encontrou a sua filha liberta. Ela perseverou. Ela se humilhou. Essa mãe adorou. Ela orou. Ela prevaleceu pela fé. A jovem aflita não orou por si mesma, mas sua mãe orou por ela. A fé da filha não foi medida, mas a de sua mãe o foi. E, no entanto, a cura foi para a filha. A mãe reconheceu o senhorio de Jesus Cristo e clamou: ajuda-me, Kyrios. Ela confessou sua necessidade e confiou em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, para atendê-la. Os pais que oram pelos filhos podem esperar a intervenção de Deus em Cristo Jesus. Lute pelos seus filhos, ore por eles e fica conectado à oração. Resista a qualquer obra do inimigo de sua alma na vida dos seus filhos. Não descanse até ver os seus filhos salvos pela fé em Jesus Cristo. Talvez alguns ainda estejam perdidos fora ou dentro da igreja. Derrame-se nos pés do Kyrios e Jesus Cristo e não saia de lá até você triunfar pela fé. Quero que se lembre disso aqui e agora. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Você sente que é uma pessoa de oração? Você já experimentou milagres, vivenciou milagres em Deus através da oração em nome de Jesus Cristo? Se não, você ainda tem oportunidade. Clame, ore a Deus Pai em nome de Jesus Cristo e muitos benefícios advirão. Quer aqui agora entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança para sua alma. Jesus Cristo é a única solução. Jesus Cristo salva. No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Se sente preparado agora a pedir perdão a Deus em Cristo Jesus pelos seus pecados? Venha rapidamente para Jesus Cristo enquanto você respira o ar da graça de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus está aqui. Ele chama: vinde a mim para terdes vida.